Nós estamos lançando, revelando alguns fundamentos da igreja. Então pega a sua Bíblia comigo. O nosso terceiro fundamento é a oração. Mas eu quero falar que a oração é como a respiração da igreja. A oração, ela é vital para a igreja. Ela é que traz vida, ela é que torna a igreja viva, ela mantém a igreja viva. Esse é o fundamento que nós vamos falar hoje. E o texto base para a nossa meditação é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o verso é 42, muito conhecido, muito citado, que traz 3 verdades aí tremendas. Vamos lá então? Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia. Diga assim: perseveravam na oração. Amém? Vamos lá, me preste a sua atenção, nós já oramos. Agora eu queria que você me emprestasse a sua atenção, porque é muito importante. A palavra perseveravam aí é proscar tekel, que significa dedicar-se com constância. Quando eles disseram assim, eles perseveravam, não é simplesmente fazer algo, não. Eles dedicavam com constância, é ser firme, insistente. Eles eram insistentes nesses fundamentos. É não desistir, é não abandonar, é não se apartar, é não se afastar destas verdades. Lucas, o escritor, ele mostra que a comunidade cristã, nascente naqueles pilares, aquela comunidade nascida naqueles dias, ela tinha 4 pilares. Diga comigo, 4 pilares. Mais forte, igreja viva, 4 pilares. Primeiro era doutrina, ou seja, fundamento da verdade. Fundamento, eles perseveravam no fundamento da verdade. A segunda coisa era comunhão. A palavra comunhão é koinonia, é partilha, unidade. Então eles perseveravam no fundamento da verdade, perseveravam na partilha, na unidade, no partir do pão. O partir do pão aqui, irmãos, parece que é dividir alimento, mas não. É a ceia e a vida em comunidade. Partir do pão. Lembra que Jesus foi com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e ao chegar num certo lugar, quando ele partiu o pão, eles entenderam: esse é o Cristo. Por quê? Porque era um momento de comunhão entre eles. E o quarto é a oração. Oração constante, coletiva e variada. Ou seja, amados, sem oração, os outros pilares desmoronam. Sem oração, todos os outros pilares vão ao chão. A oração é o fôlego vital da igreja. A oração era e é o fôlego vital da igreja. Se fala muito em fogo, em poder, em unção nesse tempo, aquele negócio todo. E aí, quando a gente pega e vai olhar, o fogo só continua aceso se houver oxigênio. Quer apagar um fogo? Retira o oxigênio. Se você cobre uma chama e corta o ar, ela se apaga. Então logo eu entendo
que do mesmo modo, a oração é o oxigênio que mantém o fogo do Espírito aceso na igreja. Retire esse oxigênio e o fogo vai se apagar. Ele não está em palavras bonitas, em palavras de efeito. O avivamento, o fogo da igreja, a presença do Espírito Santo, ela é alimentada pelo poder da oração, pelo oxigênio da oração. Aleluia, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, 18, 19, ele fala sobre oração, mas ele diz: orai sem cessar. Por quê? Para que não apagueis o Espírito. Se a gente não orar, nós apagaremos o Espírito. E a respiração, queridos, me preste a sua atenção, por favor. A respiração é algo que é algo natural, necessário para a vida. É algo que a gente não precisa forçar, ninguém precisa forçar. Ninguém precisa forçar para respirar. Não, nós necessitamos dessa respiração para que então possamos viver. Então, sem oração, a igreja ela perde a vitalidade, ela perde o poder, ela perde a direção. A igreja primitiva ela entendeu isso, mesmo não tendo um templo, mesmo não tendo um lugar de reunião, mesmo não tendo um grande galpão para se reunir, ela entendeu isso e fez da oração o seu ritmo de vida. Então, quando eu digo que a oração ela nos mantém vivo, quando eu digo que a oração ela nos mantém com vitalidade, com vigor, em chamas, aceso, eu não estou falando para a igreja conjunto, para o CNPJ, ou para o nome que carregamos na placa. Eu estou dizendo para você como igreja, eu estou dizendo para você como indivíduo, eu estou dizendo para você mãe, para você pai, para você filho, para você servo, para você ovelha do pasto do sumo pastor. Dá para se manifestar de alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa? Dá para se manifestar de algum jeito? Então nós temos aqui uma tese central, que é o quê? Assim como o corpo vive pela respiração, a igreja vive pela oração. Assim como o corpo vive pela respiração, é extremamente necessário, irmãos. É extremamente necessário. Um pulmão fraco, que impede a pessoa de respirar da forma correta, vai fazer com que o oxigênio que é lançado ao sangue, ele não seja lançado. E se ele não for lançado, ao bombear o sangue, ao sangue ser bombeado pelo coração, o oxigênio não vai chegar até o cérebro. E se o cérebro não for oxigenado, sabe o que acontece? A pessoa morre. É assim. Então, assim como o corpo vive pela respiração, a igreja vive pela oração. Então, se a igreja não ora, se a igreja vai diminuindo a sua oração, vai deixar de oxigenar, vai deixar de ter contato com a cabeça, vai deixar de estar ligado à cabeça, e logo assim o corpo morre. Amém ou não amém, igreja viva? A oração é a prova de vida espiritual, é que mantém a igreja ligada ao céu e cheia do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nos dons do Espírito, nós acreditamos nos 9 dons, nós acreditamos na presença e no poder do Espírito. Quem pode dizer amém por isso? E o que vai nos ligar a isso, o que vai nos sustentar a isso, é exatamente a oração. A oração como fundamento da igreja, oração como alicerce, como fundamento da igreja. Então, em primeiro lugar, a oração é a respiração que gera vida espiritual. A oração é a respiração que gera vida espiritual. Aleluia. Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer.
sem mim nada podereis fazer. E o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a oração mantém a ligação com a fonte de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós ficamos confundidos, nós ficamos com a nossa mente bagunçada concernente às religiões, e a gente pegou o cristianismo e lançou no meio das religiões. Mas cristão é um pequeno Cristo. Pequeno Cristo por quê? Porque é alguém que foi discipulado por alguém, é alguém que tem um relacionamento que se torna parecido com Ele, é de glória em glória que nós somos parecidos com Jesus. Cristianismo não é uma religião, é um relacionamento entre duas pessoas que é mantido através do particular e do secreto com Ele. Aleluia! Aleluia! A oração mantém a igreja, mantém a ligação com a fonte de vida. É a seiva da videira. A seiva da videira só chega aos ramos que estiverem ligados a ele. A vida, a vitalidade da videira só vai chegar nos ramos que estão ligados à videira. Isso é muito sério. A oração é a forma pela qual a igreja se mantém unida em Cristo. Se ela perde a vitalidade, ela seca espiritualmente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Já viu aquelas ervas de passarinho? Ervas daninhas, né? Ela começa se desenvolvendo em uma certa fruteira, em uma árvore frutífera. E é uma coisa impressionante como ela transforma um galho frutífero em coisa seca. Ela tira a vitalidade, ela tira a vida. Como pode algo tão pequeno matar algo tão grande? Parece até inacreditável. Começa com um negocinho pequenininho, vai dando uns raminhos e a gente pensa, então tá tudo certo, aquilo ali não é capaz. Quando você pensa que não, ela matou toda a árvore frutífera. Onde não há oração, irmãos, nós temos algum problema. Porque a oração é o sinal da saúde espiritual. A oração é o sinal da saúde espiritual. Você pode escutar cânticos, você pode ter os seus momentos de cantar, de louvar, mas o que vai te manter vivo, o que vai te manter com vigor, o que vai te manter ligado, o sinal de vida que você tem, é exatamente a oração. Você pode dizer amém por isso? É exatamente a oração. Então, assim como respirar é prova que alguém está vivo, orar é prova que a igreja está espiritualmente viva. Onde não há oração, há morte espiritual. Onde há oração, há vida abundante. Aleluia, aleluia. Onde há oração, há vida abundante. Aleluia. A oração é a respiração que gera vida espiritual. Aleluia. Esse é um dos fundamentos da igreja. A igreja que ora é uma igreja firme, uma igreja que se mantém viva, uma igreja que tem vitalidade para entregar e para dar a outros. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Em segundo lugar, a oração é o alicerce que sustenta em meio às crises. Eu quero fazer uma leitura com você. A oração é o alicerce que sustenta em meio às crises. Antes de fazer essa leitura, deixa eu só te dar um alerta. As coisas nunca foram tão difíceis, irmãos. As coisas nunca foram tão difíceis. Você não percebeu ainda
Porque nós vivemos caos no país, caos financeiro, que a moeda era lançada num dia, no outro dia ela não tinha valor de nada. Lembra disso? Dos cruzados novos, cruzados reais, não sei qual foi, antes de lançar o MRV e depois o plano real. Lembra daquelas moedas que se valorizavam assim? Lembra de como era? Você saía para comprar um pacote de arroz e descobria que seu dinheiro não dava para comprar um pacote de arroz. Pessoas passaram fome literalmente. Então nós vivemos de 94 a 2025, nós vivemos no tempo de ouro. Porque temos uma moeda forte, nós temos condições, nós temos acesso, nós temos créditos. O crédito não é por causa da moeda, crédito é porque é o melhor negócio que existe. Você pega um empréstimo porque você paga pouquinho por mês, você não sabe, mas você paga 3 vezes mais daquilo que você pegou. Ou então quando se compra uma batedeira, a batedeira que custa X, você compra por Y em 12 vezes. Você paga 3, 4, 5 batedeiras, mas não tem problema, porque você está com ela já dentro de casa. E a tendência é que piore cada vez mais. Então, crises, elas vão existir. Crises serão estabelecidas. Isso não é profético, que seja repreendido, que venha o nosso melhor tempo. Mas financeiramente também não são todas as nossas crises. Às vezes nós estamos bem financeiramente, mas a nossa família está desorganizada, o casamento está desorganizado, os filhos estão andando de qualquer forma, a doença que pega o pai, que pega a mãe, que pega o filho, que pega a própria pessoa. Então as crises vêm, o próprio Jesus disse que a tempestade veio sobre a casa firmada na areia e também sobre a casa firmada na rocha. A tempestade ela vem. Mas eu tenho uma palavra para você. A oração é o alicerce que sustenta em meio às crises. A oração é o que fortalece a sua estrutura em meio às crises. E vamos então tirar da Bíblia um contexto para isso. Capítulo 4, verso 24. Nós vamos ler o verso 24, 25 e depois nós vamos ler o verso 29. Está escrito assim, ó, verso 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24. E eles, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramos a gente e os povos pensaram coisas vãs. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. O verso 29. Verso 29. Isso. Indoutos, diante do sinédrio, diante da maior tempestade da vida, diante da maior dificuldade, o que eles fazem? Eles oram a Deus. Eles seriam examinados, eles seriam interrogados a respeito do acontecimento. E o que eles fazem? Eles oram. Por quê? A oração dá força diante da perseguição. Eu podia até ter escutado um amém para aqueles que estivessem vivos e acordados. Vamos lá, eu vou dizer de novo. A oração dá força diante da perseguição. E sabe o que é engraçado? O crente tem uma mania de perseguição terrível. Ele ora numa casa, aí ele passa, tropeça, ele tropeçou porque ele estava orando numa casa. Então para de orar. Então larga a igreja. Não precisa mais ir para a igreja. Se tudo que acontece de errado na sua vida é porque você orou por alguém, então nós estamos perdidos. Eu estou morto, eu oro por alguém todos os dias. Então vou andar com a ponta do pé toda arrebentada de tanto tropeçar, com o carro todo amassado de tanto bater. Passou debaixo de um pé de jaca, Deus me livre. Vou cortar caminho, não passo mais debaixo de pé de jaca, porque eu posso ter orado por alguém e cair uma jaca verde na minha cabeça. Esse negócio de retaliação porque orou, isso é conversa do diabo, irmãos. Não existe isso. Você é retalhado exatamente porque você não ora. Quanto mais você orar, mais próximo de Deus você vai estar. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Essa é a palavra. Contra o câncer, contra a depressão, contra a enfermidade, contra a miséria, contra a dívida, a oração ainda é a resposta. Aleluia, aleluia. É a oração que te dá força diante das perseguições. Eu não vou orar, porque senão vai vir retaliação. É porque você não está orando, está vindo retaliação. É porque você está trocando a oração por conversa paralela. Sabe como a igreja primitiva, ela respondeu ao medo? Sabe? Ela não respondeu o medo. Ela não respondeu com medo, ela responde ao medo com oração, com intrepidez, com ousadia permanente. E sabe qual foi o resultado, irmãos? Coloca capítulo 4, verso 31 para mim. Olha o resultado de uma igreja que enfrenta as perseguições com medo. E eles, tendo orado, moveu-se o lugar. Aleluia, aleluia. E eles, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos por um minuto e adore ao Senhor. Levante as suas mãos por um minuto para adorar a Ele. A oração dá força diante das perseguições. Oh, aleluia, aleluia. A oração, ela traz livramentos sobrenaturais, irmãos. Livramentos sobrenaturais. Pedro está preso. Foi Pedro e Tiago preso. Eles pegam Tiago e matam Tiago a fio da espada. E fala com Pedro: olha, amanhã é você. Amanhã vamos dar uma festa para matar você diante de todos. Meu Deus, eu preciso me recompor. Que eu amo tudo isso, irmãos. Eu amo tudo isso. E Pedro está pronto para morrer. Pedro está pronto para ser morto. E o que Pedro faz? Pedro vai deitar, dormir e descansar. Deitar, dormir e descansar. E sabe o que acontece? Enquanto isso, na casa de Maria, aquela mesma, a primeira líder de intercessão e oração que teve, ela estava orando aos pés da cruz, e agora a sua casa era lugar de reunião de oração. Aleluia. E Pedro está preso e está dormindo tranquilo, e de repente aparece um ser espiritual, um anjo. E ele começa a abrir a porta do cárcere. Ele derruba, ele arranca as correntes, ele desprende os pés de Pedro, e Pedro começa a andar. E Pedro vai andando e atravessando a cidade, até chegar na janela da casa de Maria. Pedro foi livre, irmãos, não porque ele estava dormindo e descansando e confiando, mas porque enquanto Pedro sofria, a igreja passava aquele processo em oração. A igreja orava, a igreja clamava. Aleluia, aleluia, aleluia. Havia oração incessante. Havia uma oração incessante da igreja por ele. O anjo abriu a porta da prisão. Sabe o que o anjo estava mostrando? Igreja viva do Senhor. O anjo estava mostrando que a oração é arma de livramento. Oração é arma de livramento. Como você ataca as perseguições, como você ataca as tribulações, os acontecimentos que se levantam contra você, contra a sua vida.
Como? Através da oração. Há livramento sobrenatural, irmãos. Há livramento sobrenatural. Talvez você que me escutou falando sobre o valor do terreno, você está dizendo, meu Deus, isso é impossível. Glória a Deus por isso. Porque se dependesse de mim, eu podia falhar na minha administração, eu podia fechar um negócio errado, mas depende da oração da igreja. Esse lugar vai ser pago sim, vai ser comprado sim, esse templo será construído. Nós vamos viver o tempo de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, a oração é a respiração que move a missão. Vamos lá? Pega comigo, por favor. Atos 13, capítulo 13, versos 2 e 3. Vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-vos para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma missão que é específica para alguns, mas a missão de levar Jesus para o mundo, essa é uma missão de toda a igreja. Isso não é uma missão particular, não é uma missão de um, não é para alguns. É a missão de toda a igreja. Toda a igreja foi chamada para evangelizar, para salvar o perdido. Aleluia. Mas por que a igreja desse tempo não entende isso? Por que a igreja desse tempo não tem compaixão pelo perdido? Não ama o perdido? Porque a igreja desse tempo, ela está mais preocupada com resolver os seus problemas pessoais do que o salvar o perdido, que realmente está perdido, irmãos. Nós começamos a adaptar, porque é familiar nosso, porque nós amamos tanto, aí a gente começa a colocar, não, esse não, aquele lá está até perdido, mas esse aqui, eu falo sempre com ele, não, o perdido está perdido. Isso não é para você se sentir assustado, não, isso é para você despertar. O perdido está realmente perdido, quer seja o nosso filho, quer seja o marido, a esposa, quer seja quem for, o perdido está realmente perdido. Existem dois caminhos. A porta é muito estreita, a porta é estreita, que é o caminho da salvação, o caminho do céu, e o outro, que são as portas largas, é a porta da condenação. O perdido está realmente perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fiz algo no início da minha convenção, porque tinha um grupo que andava comigo, eu acabei sempre sendo muito influente, sempre de turma, sabe? Aquele que onde um vai aquele monte atrás. Pois é, eu era assim. E aí eu me converti ao evangelho, tive uma transformação de vida, e eu peguei um caderninho daquele de araminho, um feiozinho que até davam assim antigamente, assim ó, pequenininho, e eu fui anotando nome por nome, problema por problema, e eu orava cada um por cada coisa. A minha família, eu orava cada detalhe, de um por um, e quantas madrugadas, quantas vigílias foram, eu me lembro de 40 vigílias de oração, eu me lembro de dias e mais dias em oração no monte, eu me lembro de reunir
um grupo e orar das 18 horas até o meio-dia do outro dia, sem parar, orando por essas pessoas, acreditando o perdido está realmente perdido. Não é porque ele é seu parente que ele não está perdido. Não é porque ele é seu filho que ele não está perdido. Não é porque é seu avô, sua avó, que ele não está perdido. Gente, o perdido, ele está realmente perdido. E ele precisa de você. Ele precisa da sua palavra. Porém, entretanto, a oração é a respiração que move a missão. Não estamos cumprindo a missão, porque talvez não estamos orando suficiente para ser despertado nisso. Não quero ser ofensivo, só quero trazer para você uma realidade. Quando nós olhamos os dados do Evangelho, é igual negócio de torcida. É igual negócio de torcida. E os dados do Evangelho estão virando pesquisa de torcida. Você chega no interior, onde tem um time muito pequeno, vai lá no Rio Branco, no Acre, aí você chega lá e pergunta: qual time vocês torcem aqui? Aí o time lá é muito fraco, eles vão e lançam mais um do Rio, mais 2 do Rio, ou um de São Paulo. Aquele que a mídia fala, aí coloca como torcedor daquele. O Evangelho virou mais ou menos isso. Qual é a sua religião? Aí a pessoa fala: eu não vou no centro espírita, então eu não sou espírita. Muitos anos que eu não vou à igreja católica, então eu não sou católico. Eu nunca fui nos mormons, nunca fui nos testemunhos de Jeová, mas eu gosto dos evangélicos. Então eu sou evangélica. Eu sou evangélico. Esse é o problema. Talvez seja esse o problema. E aí a gente acha que isso é suficiente, que a pessoa se declarar simpatizante do evangelho é suficiente, mas não é suficiente. O perdido está realmente perdido. Desperta, igreja. Aleluia. Vamos lá? Mas é o Espírito quem capacita, quem chama, quem qualifica, quem separa e quem dá força para que possamos cumprir a missão. Não é fácil não, irmãos. Existem os opositores. Isso sim é a retaliação. Você sai para evangelizar, o amigo liga e fala: estou fazendo um churrasco aqui. Isso é oposição, isso é retaliação de verdade. Vamos participar. Olha, fulano está reunindo agora em tal lugar lá. Vamos lá, que a gente tem um momentinho de piquenique no jardim. Vamos lá. Aí você estava na missão. E isso sim é retaliação. Ou então você está saindo para o culto de oração e chega aquela visita. Não te visita há tanto tempo, mas ele chega naquele dia, naquela hora. Isso é retaliação. Isso é. A oração abre direção do Espírito Santo. A oração abre direção do Espírito Santo. Quem pode dizer amém por isso? Não foi uma reunião administrativa, mas foi em oração que o Espírito chamou os missionários. Deixa eu te contar aqui um fato, como que era. Deixa eu te falar aqui como que era antigamente. Separamos alguém para servir ao Senhor na casa. Para ele ser separado, havia uma reunião e ficava orando até que o Espírito confirmasse. Se o Espírito não confirmasse, ele podia ser muito bom, muito legal, muito capaz, mas ele não era separado. A confirmação vinha do Espírito. Se a igreja orar, não haverá pessoas perdidas dentro da igreja. Sabe qual que é a minha visão hoje? Não é um sonho. É que a igreja seja uma igreja de 100% de líderes. 100% de líderes capazes de alcançar aquelas pessoas que estão lá fora. Que cada um seja um Barnabé, um Saulo. Um Saulo não, um Paulo. Já transformado, depois de ter um encontro real, verdadeiro, uma visão do Cristo, uma visão de alta definição do Cristo ressurreto. Sim, a minha vontade é essa.
que você possa impactar o seu trabalho, a sua escola, ali a sua vizinhança, na sua casa. Sim, que cada um de nós venhamos ser discípulos de Jesus, verdadeiramente cumprir a missão, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O modelo bíblico mostra que a oração, ela antecede toda expansão missionária. Toda expansão missionária. A igreja recebeu o Espírito Santo. A primeira mensagem, a primeira pregação foi de Pedro. E o primeiro batismo foram mais de 3.000 almas. Agregado ao todo mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque antes de tudo, eles cumpriram o que Jesus disse. Eles perseveravam em oração. Eles se mantiveram em oração até que o Senhor respondesse do céu. Em oração, irmãos, em oração, eles se mantiveram em oração. Aleluia. Toda a expansão missionária foi antecedida pela oração. Queremos ver as coisas acontecer na nossa casa, na nossa empresa, no nosso negócio. Sabe, irmãos, eu acredito que a oração é o segredo para uma empresa. Acredito e acredito mesmo. Tive duas experiências em que nós orávamos e Deus respondia imediatamente dentro da onde a gente estava. Um negócio da família primeiro, eu só esperava os não crentes sair, baixava as portas, chamava a pastora e falava, vamos orar, e a gente orava. E quando abria, teve um dia que abrimos e deu tanta gente que acabou todos os produtos, bagunçou todo o sistema. Meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Isso é sério. Teve uma vez que eu fui fazer um serviço em uma certa empresa, e o moço me deixou lá para tomar conta. E eu falei, como que faz aqui? Ele falou, faz isso, ou então você só anota. Tá, tudo bem. Ele saiu. Quando ele saiu, eu dobrei meu joelho, orei lá e falei, Senhor, como eu gostaria de estar aqui. Abençoe a minha vida nesse lugar. E eu fiz em 1 hora o que ele não tinha feito desde que abriu a empresa. Uma pessoa fechou 10 pacotes para a Europa, assim, na primeira chegada. Coisa absurda. Aí ele passou, irmão, queria que você trabalhasse aqui. Eu falei, amém, por isso. Glória a Deus. Entenda, o segredo da vida do cristão ainda continua sendo a oração. Eu amo conferências. Eu amo reuniões disso, reunião daquilo. Mas o segredo da igreja ainda continua sendo a oração. O combustível da igreja ainda continua sendo oração. O respirar da igreja ainda continua sendo oração. Aleluia. A oração, ela abre portas para a palavra, irmãos. Colossenses capítulo 2. Ou capítulo 4, desculpe-me. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai em oração, vigiando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Persevere na oração com gratidão. Ore por nós, para quê? Para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Eu não quero fazer referência a nada, nem a ninguém, e não sei de situação assim, irmãos. Porque lá em casa não é assim, então eu vou falar um modelo que não dá certo. Entenda, o modelo que não dá certo. A pessoa chega para o filho e fala,
Não, você tem que ir para a igreja sim. Você vai para a igreja sim. Se você não for me dar celular, você não sai na rua. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Se não for, não te dou nada. Vai para a igreja, quer obrigar. E sabe o que acontece? Se isso adiantasse, irmãos. Imagina a nossa geração, que beleza que seria. Porque aquela época era o seguinte. Vai lá buscar. Não foi? Por que você demorou tanto? Pega o cinto. Pega o chinelo. Chinelada. Era assim. Qualquer coisa era motivo de tomar um couro. Imagina se isso resolvesse. Nós teríamos uma geração de crente, porque os crentes que querem obrigar os seus filhos iam fazer com que seus filhos fossem os melhores crentes do mundo. Mas sabe como que abre a porta da palavra no coração dos filhos, do esposo, da casa, da família, do perdido? É através da oração, irmãos. Sabe, eu estou um pouco preocupado. Porque falar de fundamento de igreja, parece que tudo é meio clichê, né? Gente, eu escuto isso a vida toda, mas se você não pratica, então você ouve, mas não pratica. Isso entra no ouvido e sai no outro. É igual quem vê e quem tem visão. Tem gente que só vê. E tem gente que tem visão. Você quer ver? Deixa eu fazer um paralelo aqui para você. Olha aqui para mim. Nos meus olhos. Olha aqui para mim. Bartimeu está assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Está ele gritando. E aí, ele fez uma pergunta: o que ele quer? Irmãos, Jesus não fazia nada sem propósito. Bartimeu, ele tinha visão, ele só não via. Ai meu Deus, o que é isso? De onde tirou isso? Tinha visão, mas não via. Ele tinha visão, ele sabia que Jesus era o rei eterno da descendência de Davi, que tinha poder para curar a vida dele. Isso é visão. Ele só não conseguia ver com que roupa ele estava, o tamanho do cabelo, o tamanho da barba. Então ele disse: eu tenho a visão. Agora, porque eu tenho a visão, me faz um favor, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, me faça ver. Ver é uma coisa, ter visão é outra. A igreja desses dias precisa ter visão espiritual dada por Deus. A igreja vê, mas não tem visão. A igreja precisa muito mais do que simplesmente entrar por um ouvido e sair por outro. A igreja precisa ouvir a santa palavra do Senhor. Aleluia! Glorifica Ele, aplauda Ele, faça alguma coisa, por favor. Aleluia! A igreja que ora vê as portas abertas, os corações preparados, irmãos, e o evangelho avançando. Porque senão nós somos missionários de conveniência. Eu quero ir passear em Cuba e falo: ai, como eu tenho amado Cuba, mas vou para lá e vou para as melhores praias, vou para o Caribe. Isso é missão de conveniência. A verdadeira missão, o primeiro passo da missão, a respiração da missão, é movida pela oração. Ou melhor, a oração é a respiração que move a missão. Toda missão começa primeiro em oração. Qualquer pessoa agora que fala comigo: eu quero ir para tal lugar, eu vou falar: ok, então você vai ter uma reunião de oração comigo. Nós vamos orar tantos dias de joelho, e eu quero ouvir você orando em voz alta por cada problema desse lugar onde você está indo. Chega de oração, chega de missão por conveniência. Não estou dizendo que isso acontece, não estou dizendo que aconteceu na igreja, mas então vamos começar da forma certa. Vamos deixar o Espírito testificar. Quer ir para a África? Onde você quer ir para a África? Qual a cidade? Quais são os problemas? Quais são os principados? Vamos começar primeiro orando para Deus abrir o coração daqueles que você vai encontrar lá, para abrir o coração deles à palavra. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai fazer? Então vamos orar, eu vou orar com você, eu quero te ajudar. Vamos começar da forma correta. Por quê? Porque a oração é a respiração que move a missão.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Para concluir, na verdade a igreja que ora vê as portas abertas, os corações preparados, o evangelho avançando. O primeiro desafio que eu quero lançar para você, o primeiro desafio, ô Jefferson, faz um favor para mim, coloca o vídeo e pausa na hora que estiver mostrando do alto o bairro, só deixa ele parado para mim, por favor, por 1 minuto, pode deixar sem som, tá? É só para eu ver o bairro do alto. A primeira coisa que nós vamos fazer, sabe o quê? É começar a orar por essas ruas. A criminalidade está aumentando, as facções estão tomando conta da cidade. Antigamente não tinha arma aqui direita, agora estão achando fuzis. Pode deixar sem som, mano. Não precisa soltar o som não, só quero isso. Isso aqui é o bairro João Maria. Isso aqui é a imagem. Ali está mostrando, olha o Zepão ali, ó. Então você já está se identificando. Solta um pouquinho e deixa aí, separa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos começar orando por essas ruas, por essas famílias. Pastor, mas a minha casa não está salva. Então parabéns, comece orando pela sua casa. Primeiro nós temos que começar orando. A oração foi o primeiro alicerce da igreja de Atos, irmãos. E continua sendo o mesmo alicerce para a igreja de hoje. Oração. Grave isso no seu coração. Orar por essas ruas, orar por esse lugar, orar por essa cidade. Pode tirar, por favor, obrigado. Era só para você visualizar. Sem oração a igreja perde a vida. Sem oração a igreja morre. A igreja perde a vida. Sem oração a igreja perde a sua força. A força da igreja está na oração, irmãos. A força da igreja está na oração. Sem oração, a igreja perde a sua missão. A oração foi o primeiro alicerce da igreja de Atos. A igreja do primeiro século, ela foi fundada em oração. Aleluia. A igreja foi fundada em oração. E esse continua sendo o alicerce da igreja moderna. Até hoje a igreja tem que ser fundada, estabelecida, organizada em oração. Onde há oração, há vida espiritual. Onde há oração, há poder para enfrentar as crises. Onde há oração, há poder para o avanço missionário, irmãos. Vamos fazer da nossa casa, cada casa, uma casa de oração. Cada lugar, sim, vamos fazer disso. Vamos fazer desse combustível a nossa fonte de vida. Aleluia. E para encerrar eu quero fazer aqui uma pergunta que não é para você me responder, é uma pergunta retórica, mas vamos lá. Você está respirando espiritualmente, irmãos? Eu sofri de apneia do sono. E no exame que fizemos, eu tenho algumas testemunhas. Nos exames que fizemos, porque não é referindo a mim na terceira pessoa, não, mas porque foi eu e pastor Wagner, fizemos no mesmo dia. Eu dei 600 apneias em 6 horas de sono. O que são apneias? Apneia é uma pequena parada cardiorrespiratória. Então para por alguns segundos, é como se você morresse alguns segundos e voltasse. Morresse e voltasse. Ou seja, em uma noite de 6 horas de sono, eu morri 600 vezes e voltei. 1 hora, para e não volta mais.
Aí alguém diz assim, nossa gente, eu queria morrer dormindo, sem dor nenhuma. Alguém que voltou depois que morreu dormindo, falou que foi sem dor nenhuma? Alguém que voltou, eu queria morrer igual um passarinho, sem sentir dor. Algum passarinho já te contou como é que ele morreu, se foi sem dor nenhuma? Mas deixa eu te dizer, é só para descontrair. Mas vamos lá. Talvez você está vivendo de apneias. A sua vida espiritual está sim, porque a sua respiração está mal. Está mal. E uma hora, dá uma apneia e não volta mais. Como está a sua respiração? Como você está respirando espiritualmente? A sua vida de oração está sufocada pelo quê? Eu preciso trazer para você essa verdade. Me empreste a sua atenção, por favor. Aqui eu encerro. Mas a sua vida de oração está sendo sufocada pelo quê? Por problemas eu sei que não é, porque quando a gente está com o maior número de problemas, mais nós oramos. Você sabe o que é o perigo para a nossa vida de oração? Escuta isso. Às vezes é o sucesso, às vezes é dar certo, às vezes são os banquetes. A Bíblia diz que Abraão não se perdeu no momento em de sacrificar o seu filho, mas ele se perdeu no momento em que dava banquetes em homenagem àquilo que Deus tinha feito na sua vida. Os banquetes da vida. O que atrai e rouba a comunhão de Sansão é um mel, é o desejo de ter algo doce na boca, são as distrações da vida, não são os problemas, irmãos. O que está sufocando a sua vida de oração não são os problemas. O que está sufocando a vida de oração, a sua vida de oração, são as distrações. Eu não sei elas quais são, mas as distrações estão sufocando a sua vida de oração. E sem oração, a sua vida espiritual acaba. Você morre espiritualmente. Aleluia. Meu Deus, me ajude, Jesus. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer o que Jesus ordenou. Coloca Atos capítulo 1, verso 14. A gente termina assim. A comunidade tem que ser convocada para orar, para entender a sua missão. Aleluia, 1:14. Pode vir, por favor, Ministério Louvor, e a gente termina assim. Pode apagar as luzes. Quero que você fique de pé, porque isso tem que entrar no seu coração. Aleluia. Aleluia. Está escrito: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lembra porque Pedro, quando está preso, tinha uma igreja orando? Não começou no capítulo 12, onde ele foi livre. Não, começa lá. Começa lá no princípio de tudo. Deus está levantando uma comunidade que ora pelos perdidos. Deus está alicerçando uma igreja que tem um compromisso de orar, de clamar, de buscar. Aleluia. Deus está te convocando, irmãos. Pastor, eu gosto de monte, vamos orar no monte. Não, irmão, para com isso. Vai orar em qualquer lugar. Ora dentro do banheiro. Ora dentro do banheiro do seu trabalho. Eu trabalhava de madrugada no hotel. E aí lá no hotel tinha um vestiário e tinha um banco de concreto, né, no meio, para as pessoas sentarem, para calçar as botas. E às vezes o pessoal chegava lá de madrugada, estava eu lá, com o rosto colocado ali, que era o lugar mais limpo, orando, gritando na madrugada. Não existe lugar certo. Eu só gosto de orar no monte. Que só gosta de orar no monte? Você não gosta de orar. O monte é só a sua desculpa para você não orar. Ore em qualquer lugar, na igreja, em casa. Ore em qualquer lugar, no banheiro, na casa da irmã, na casa do irmão.
ore em qualquer lugar. Você precisa orar. E o Senhor está chamando a igreja para se manter em oração. Pode deixar esse bando para a gente terminar aquele. Isso, esse. Deus está chamando uma igreja para perseverar, para permanecer em oração. Feche os seus olhos, por favor. Deixa só fluir de você. Aí talvez você diz assim: pastor, não tem como dar um treinamento para a gente aprender a orar, não? Treinamento para aprender a orar? Faz o seguinte: você encontrou com uma amiga antiga, tem tanto assunto para colocar em dia, e tinha um assunto em especial, algo que ela tinha guardado seu, que você precisa fazer ela se lembrar daquilo. É uma fotografia muito amada por você, que ela guardou. Essa pessoa que você encontrou agora, ela guardou. E aí você encontra com ela. Aí você logo vai pensar: eu não posso ir direto ao assunto, tem tanto tempo que eu não vejo, né? Como é que já chega e fala: cadê aquele negócio que eu pedi você para guardar? Não, aí você vai e faz o quê? Você cria toda uma situação, você cria todo um ambiente, não é assim? Você vai criando, para depois você chegar e dizer: sabe aquilo que eu deixei com você assim, assim, assim? Você teria como depois me dar? Então me dá o endereço, eu vou lá buscar. Oração não é nada mais, nada menos do que você encontrar com aquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. E você necessita tanto dessa vida, tanto dessa vida. Só que você também não pode chegar e virar e falar assim, porque não é empregado seu. Você não pode chegar e virar: eu quero vida e pronto e acabou. Não, é um relacionamento. É um relacionamento. Você vai se relacionando, você vai se relacionando, você vai vivendo, você vai gerando, você vai se achegando e ele vai se achegando, e assim nós vamos indo até chegar ao ponto de entendermos que isso é fundamental, é fundamento para a nossa vida. A oração como respiração, como oxigênio para a igreja. Levante as suas mãos. Até te sentir. Oh, uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora é uma igreja doente. É uma igreja distante de Deus. Uma igreja desconecta. Até o Senhor vir. Não vou sair, não vou sair daqui até te sentir. Isso, vai. Cadê o cenáculo? Cadê as Marias, os irmãos de Jesus? Eu vou ficar aqui até o Senhor vir. Jesus, então sopra, mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós queremos, meu Pai, nesses dias ver o céu invadindo a terra. Nós queremos nesses dias que o Senhor venha com poder, com a presença que transforma, com a presença gloriosa. Sim, Pai, nós queremos. Para isso nos desperta, Pai. Nos leve, Deus, ao lugar da oração. Senhor, traga o avivamento de Charles Finney, de Daniel Mesh, que orava uma semana inteira para que uma mensagem fosse pregada para uma nação. Desperta, Senhor, a tua igreja. Leva a tua igreja ao lugar da oração. E como o Senhor fez nos dias da Rua Azusa, como o Senhor fez nos dias
do país de Gales, como o Senhor fez no Brasil na década passada, no século passado. Faça hoje, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Nós precisamos, nós necessitamos, nós queremos ver, nós queremos viver a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Me mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Mãos assim para receber. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que saiamos daqui cheios da tua